Videoaula 5, maximização do lucro e oferta competitiva. Realização, Núcleo de Economia e Finanças do Instituto de Matemática da UFMS. O objetivo da aula 5 é entender como a empresa maximiza o lucro, também escolhe quantas unidades produzir e vender de maneira lucrativa. Para cumprir o objetivo da aula 5, vamos definir a função lucro total. A função lucro total expressa o lucro total em virtude da quantidade transacionada. A função lucro total é a diferença entre a receita total, que é preço vezes quantidade, menos a função custo total. O comportamento da receita total é determinado pela demanda dos consumidores, e principalmente, pela estrutura de mercado, que pode ser concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio e monopólio. O comportamento do custo total é determinado pela tecnologia de produção da firma, pela eficiência em usar e combinar os fatores de produção e também pelos preços desses fatores. Função lucro marginal. A função lucro marginal é a derivada do lucro total em relação à quantidade transacionada. Portanto, o lucro marginal mede a taxa de variação do lucro total em função da quantidade transacionada. Note que, pelas propriedades operatórias da derivada, o lucro marginal é a diferença entre a receita marginal e o custo marginal. Guarde esse resultado, pois ele será útil para determinar a condição de maximização do lucro total. Hipótese 1. Concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, o preço do produto é determinado pelo mercado, isto é, pelas interações entre oferta e demanda. Então o preço de mercado é fixo, isto é, independe da quantidade transacionada pela empresa. Logo, a função receita total é o preço de mercado vezes a quantidade transacionada pela empresa. Dado que o preço de mercado é constante, a receita marginal se reduz ao preço de mercado. Hipótese 3. Maximização do lucro. Se o lucro total é máximo, então o lucro marginal é nulo. Logo, a receita marginal é igual ao custo marginal. Por que é assim? Basta verificar que incentivos ocorrem quando o lucro marginal é diferente de zero. Se o lucro marginal é positivo, então a receita extra é maior que o custo extra. Logo, a empresa pode elevar o lucro aumentando o número de unidades produzidas e vendidas. Se o lucro marginal é negativo, então a receita extra é menor que o custo extra. Logo, a empresa pode elevar o lucro diminuindo o número de unidades produzidas e vendidas. A empresa para de aumentar ou diminuir o número de unidades quando não é mais possível aumentar o lucro, o que ocorre quando a receita extra empata com o custo extra. Agora vamos ver como é determinada a oferta da firma competitiva no curto prazo. Se o lucro é máximo, então o custo marginal é igual à receita marginal. Mas, para a firma competitiva, a receita marginal é igual ao preço de mercado. Logo, o custo marginal é igual ao preço de mercado. Como a derivada do custo marginal é positiva, a função custo marginal é inversível. Então a quantidade transacionada pela empresa, Y, é a inversa do custo marginal avaliada no preço de mercado. Da aula 4, concluímos que o preço mínimo é igual ao custo variável médio mínimo. Assim, a curva de oferta da firma competitiva no curto prazo é a inversa do custo marginal avaliada no preço de mercado, sempre que esse preço seja maior ou igual ao custo variável médio mínimo. Oferta de mercado no curto prazo. A curva de oferta de mercado no curto prazo é a quantidade total de produto que a indústria produzirá no curto prazo, para cada nível de preço. Matematicamente, é a soma das ofertas de curto prazo de todas as firmas da indústria, para cada nível de preço. Agora vamos ver como é determinada a oferta da firma competitiva no longo prazo. Se o lucro é máximo, então o custo marginal de longo prazo é igual à receita marginal. Mas, para a firma competitiva, a receita marginal é igual ao preço de mercado. Logo, o custo marginal de longo prazo é igual ao preço de mercado. Como a derivada do custo marginal de longo prazo é positiva, a função custo marginal de longo prazo é inversível. Então a quantidade transacionada pela empresa no longo prazo é a inversa do custo marginal de longo prazo, calculada no preço de mercado. Da aula 4, concluímos que o preço mínimo de longo prazo é igual ao custo médio mínimo de longo prazo. Assim, a curva de oferta da firma competitiva no longo prazo é a inversa do custo marginal de longo prazo calculada no preço de mercado, sempre que esse preço seja maior ou igual ao custo médio mínimo de longo prazo. Nível de produção no longo prazo. O equilíbrio competitivo no longo prazo é determinado da seguinte maneira.
Os lucros de curto prazo resultam em maior produção e também em lucros no longo prazo. Daí, os lucros do setor atraem novos produtores. Mas o aumento no número de produtores resulta na elevação da oferta do setor e, portanto, na redução do preço de mercado. O número de produtores se estabiliza e o equilíbrio de longo prazo é alcançado quando o preço de mercado é igual ao custo médio de longo prazo. Assim, no equilíbrio competitivo de longo prazo, o lucro econômico é zero para todas as firmas do setor. O formato da curva de oferta de mercado no longo prazo depende do grau em que mudanças no nível de produção do setor afetam os preços dos insumos. Na determinação da oferta no longo prazo, supõe-se 3 fatos. Primeiro, todas as empresas têm acesso à tecnologia de produção existente. Segundo, o aumento da produção deve-se ao uso de maior quantidade de insumos, e não a inovações tecnológicas. E terceiro, as condições dos mercados de fatores de produção não variam em decorrência da expansão ou contração do setor. Se o setor é de custo constante, a curva de oferta é uma reta horizontal, referente a um nível de preço igual ao custo médio mínimo de produção. Se o setor é de custo crescente, a curva é positivamente inclinada. Se o setor é de custo decrescente, a curva é negativamente inclinada. A curva de oferta de mercado de longo prazo é dada pela soma das ofertas de longo prazo de todas as firmas da indústria, para cada nível de preço. O preço mínimo da indústria corresponde ao preço mínimo da firma de menor custo médio mínimo de longo prazo.